muitos países, o Brasil também, está proibindo o uso de celulares em sala de aula, porque sala de aula é um lugar para aprendizagem e a gente tem que utilizar o celular como uma ferramenta pedagógica dentro do conteúdo conduzido pelo professor no planejamento. E não apenas o aluno está ali, terminou, vai para o celular, às vezes ele termina mal e porcamente uma atividade para ficar no celular. Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos ao LikeCast. Hoje nós vamos falar de um tema tão importante para a nossa sociedade. A gente vai falar de educação, mas não só de educação de forma ampla. A gente também vai falar de políticas públicas para a educação. E para falar sobre isso, eu teria que trazer uma pessoa muito especial, né? Que há 31 anos sabe o que é educação desde a base, lá da educação infantil. Eu recebo hoje aqui no nosso estúdio a Márcia Baldini, que é secretária de Educação de Cascavel, onde acontece o LikeCast, de onde eu venho, de onde eu estudei, inclusive em escola municipal, e ela que também é presidente da Undime Paraná, uma instituição muito importante que ajuda outros secretários de educação também a seguirem o melhor caminho para levar a educação pública de qualidade. Seja bem-vinda, Márcia, que prazer recebê-la. Olá, Jéssica. Olá a todos que estão nos assistindo. Realmente esse é um tema muito importante. Ele é um tema que faz parte da vida de todos os sujeitos, de toda a população de um país, de um estado, de um município. E ele passa desde a educação infantil até os altos níveis, né, de doutorado, pós-doutorado. A educação está sempre presente. Ela é um aprendizado permanente. E você sabe que algumas vezes eu recebo professores aqui e um tema recorrente é como o papel do professor ele vem se modificando e não diferente os agentes de educação como um todo tiveram que se adaptar. Nesses 31 anos aí, Márcia, o que você elenca assim que foi a principal mudança positiva e que trouxe também um lado negativo de alguma forma na tua visão? Bem, nós tivemos várias questões aí no decorrer do tempo que a educação foi mudando, desde quando eu iniciei, há 31 anos atrás, até o presente momento. A gente percebe o quanto que a tecnologia e os avanços tecnológicos trouxe uma mudança significativa, não somente para a educação no contexto da sala de aula, mas para a educação no meio das relações sociais e das relações familiares. Porque hoje uma questão que a gente se depara muito é que muitas vezes a tecnologia ela tirou um espaço que era reservado aos pais, às mães, à família, na criação dos filhos. E hoje muitas vezes a gente percebe que as crianças, os adolescentes, os jovens e o adulto têm dedicado um tempo um tanto excessivamente demais em relação às mídias sociais e isso reflete também dentro do espaço escolar, na questão da concentração e na questão da aprendizagem. Não podemos generalizar, temos sim os aspectos positivos, muito importante de acesso ao conhecimento, tudo muito rápido. Estamos aí com a inteligência artificial vindo para dentro da sala de aula. O Brasil ainda está muito atrasado em relação a outros países. Tive duas experiências importantes, uma em 2024, outra em 2025. Em 2024 eu estive na Suíça, conhecendo o sistema educacional de lá. Já estavam bastante adiantados em relação à questão da inteligência artificial, mas sem deixar também as questões tradicionais da educação de lado. Tive agora recentemente em Londres e lá, sim, ficou muito perceptível que eles estão bem dentro da questão da inteligência artificial, inclusive até algumas turmas deixando de usar o próprio caderno, onde o aluno usa o Chromebook. A partir do 4º, 5º ano, a própria inteligência artificial faz a correção das atividades e o professor ele pode se dedicar aos alunos que têm mais dificuldade, porque ele já consegue visualizar isso de uma forma muito rápida e voltar apenas para os alunos que têm mais dificuldade. No entanto, são experiências distintas, né, de países próximos, com realidades muito semelhantes, com um tempo muito grande de história e uma condição socioeconômica muito superior à do Brasil. Por outro lado, nós temos o exemplo da Finlândia, que esteve aí figurando entre as melhores educações, né, no contexto mundial, e nós tivemos aí nos últimos 5 anos uma guinada muito grande para as tecnologias, para a inteligência artificial, e a Finlândia acabou tendo uma perca considerável em relação à aprendizagem. Hoje a Finlândia, não vou dizer que ela vai tirar toda a parte de tecnologia, não vai, mas ela vai voltar a focar
na questão do ensino tradicional e principalmente a questão dos conteúdos curriculares que envolveram matemática, raciocínio lógico, junto com programação, é claro, língua portuguesa e foco na alfabetização. Isso são pontos que o próprio ministro da Educação da Finlândia, recentemente, ele deu uma entrevista colocando essa nova perspectiva em relação ao país. Então, são experiências que o mundo já teve lá fora e que nós estamos aprendendo com eles e nós temos que tentar fazer o melhor aqui no Brasil. Da mesma forma que Portugal e França têm uma caminhada muito grande em relação à questão dos processos avaliativos, o monitoramento e a retomada. Vejo que esse é um caminho bastante importante. Aqui no Brasil vem sendo seguido em relação à questão das avaliações externas e não somente avaliar por avaliar, mas avaliar no sentido de monitorar a aprendizagem, monitorar as políticas públicas e retomar aquilo que precisa ser retomado. Você sabe que eu fico muito receosa sobre a questão das tecnologias? E a minha experiência não é da base, mas na educação dos adultos. Na própria educação dos adultos, que já tem um discernimento, né, para dizer, olha, isso aqui está em excesso, isso aqui não está, já é muito difícil adaptar em sala de aula. E aí a gente está falando de uma mudança, Márcia, que também vai exigir da família uma atenção especial, porque em casa o celular realmente tomou muito espaço daquele almoço de família, daquelas reuniões que a gente tinha, para a criança até contar como é que foi a escola, né? E esse reflexo a gente vê até no respeito ao professor. Vocês percebem isso em sala de aula? Qual que seria a tua visão? Então, a questão do celular no contexto familiar, a tecnologia, o celular, o tablet, o Chromebook no contexto familiar é muito complicado, porque hoje realmente o dia do almoço familiar ou da janta, os melhores momentos da nossa vida a gente passa comemorando e se alimentando, junto com a família. E a gente percebe que as tecnologias, principalmente entre crianças e adolescentes, elas estão do lado do prato. E se não deixar, né, vira um protesto grande, as famosas birras. Da mesma forma que a gente tem o momento da família que tinha no sofá para assistir algo junto, para sentar no final do dia, no começo da noite, a gente percebe que muitas lares a televisão está ligada, mas cada um está no seu universo privado com o seu celular na mão. E isso tira aquela relação realmente de afetividade, de diálogo, de proximidade que antes se tinha. Até por isso que muitos países, o Brasil também, está proibindo o uso de celulares em sala de aula. Porque sala de aula é um lugar para aprendizagem e a gente tem que utilizar o celular como uma ferramenta pedagógica dentro do conteúdo conduzido pelo professor no planejamento. E não apenas o aluno está ali, terminou, vai para o celular, às vezes ele termina mal e porcamente uma atividade para ficar no celular. Isso não dá certo. Sem contar as brincadeirinhas pelo WhatsApp, porque hoje o próprio bullying, ele não ocorre apenas de forma presencial. Pelas mídias sociais é onde mais a gente percebe toda essa questão do fake news, notícias falsas, denegrindo imagens, né, e inventando fakes em relação à vida das crianças, adolescentes, adultos. E isso é uma questão muito, muito delicada, muito complicada. Até por isso, essa lei estipulada, né, aqui no Brasil, aprovada, vai passar por uma regulamentação pelo Conselho Nacional de Educação e cabe colocar a proibição do uso do celular nas escolas, ele não é apenas para os alunos, mas ele também é para o professor e para os profissionais de educação, porque nós temos que usar o celular como uma ferramenta pedagógica. Quando eu utilizo o celular, que eu estou cuidando de questões particulares minha, eu estou cometendo uma atividade estranha ao serviço público e estranha ao serviço privado. Então, isso é algo que nós temos que analisar, refletir e estar pensando. A lei veio apenas para o aluno? Não. Ela veio para todos aqueles que estão no contexto escolar. Meu Deus, uma ferramenta tão pequena, cheia de coisa boa, e a gente conseguiu deixar ela mais complicada do que ela seria realmente pelo nosso hábito. E aí a gente tem, né, Márcia, só finalizando essa questão do celular, a necessidade de também usá-lo de forma pedagógica. Então, dividir isso é um desafio. Como é que vocês trabalham isso? Você, como, né, presidente da Undime Paraná, orientam os secretários de educação nesse sentido? Porque não dá para evitar. Isso aqui vai fazer parte do futuro. A gente fala muito das habilidades do futuro. Saber usar a tecnologia vai ser essencial, né?
Exatamente. Inclusive, nós temos, todos os municípios têm até o dia 1º de agosto de 2025 para estar aprovando o seu currículo em relação às tecnologias educacionais, os fundamentos da computação, para trabalhar com os alunos em sala de aula. Porque, ao mesmo tempo que nós temos nessa ferramenta tão importante, que faz parte da nossa vida, tudo aquilo que a gente pode pesquisar de uma forma muito rápida, ela também, a gente tem que ensinar o nosso aluno, a nossa criança, a saber distinguir o que é uma fake news, a responsabilidade em relação... Ser crítico, né? Ser crítico em relação a alguns compartilhamentos, alguns comentários, algumas curtidas de notícias que não são verídicas. Então, tudo isso também tem que ser trabalhado com essa geração aí que está crescendo, que está se desenvolvendo. E uma questão importante que dentro da sala de aula os assuntos têm que ser pedagógicos. Nós temos, inclusive, celulares nas escolas, que nós recebemos uma doação da Receita Federal, e isso para nós é muito importante, só que nós temos um bloqueio e nós usamos somente dentro das questões de ferramentas pedagógicas. Então, o que não dá para deixar é o celular solto, em joguinhos, às vezes, muitas vezes, violento, que a criança ela vai reproduzir isso e não está utilizando de forma pedagógica. E eu não tenho filho pequeno, mas se eu tivesse filho pequeno, eu colocaria, sim, um aplicativo para monitorar o celular. Que conteúdo que o meu filho está vendo? Que tipo de questões que ele está vendo que vai impactar na formação da personalidade dele. Então, isso é bastante importante que os pais estejam atentos. Nós não podemos esquecer que a infância, ela só é uma vez na vida. E que as mídias sociais, desde quando elas foram inventadas, desde o antigo rádio, da televisão, as redes sociais, ela tem sim uma influência muito grande em relação à formação de opinião e em relação à formação da personalidade da criança, do adolescente, do jovem e do adulto. Então, é necessário, nesse momento atual em que nós vivemos, saber utilizar e saber discernir realmente o que é certo e o que é errado. Outra coisa, da mesma forma, a inteligência artificial. Hoje nós sabemos que pela inteligência artificial o mundo cabe nas nossas mãos. A gente consegue visualizar qualquer questão. Mas tudo que eu peço para o aplicativo da inteligência artificial, ele realmente está colocando o que é verídico ou não? Eu também tenho que ter um conhecimento e uma análise crítica para mim ler esse conteúdo e verificar se tudo que está ali também está correto ou não. Então, são questões que a sociedade precisa aprender a lidar com tudo isso e não simplesmente usar de forma desordenada. Isso é muito importante. E aí, já que você entrou na seara aí da família, vamos falar sobre o papel delas na educação? O papel da família mudou ou é a família que está um pouquinho mais distante, um pouco mais exigente? O que aconteceu com o papel da família dentro da escola? Eu lembro, Márcia, eu vou contar um depoimento. A minha mãe é brava até hoje. A minha mãe ia lá, a professora dizia assim, não, a Jéssica é uma ótima aluna. Ela duvidava da professora, não é possível, em casa ela faz muita bagunça. Então, minha mãe sempre foi muito presente na escola. Isso ainda é necessário, os pais precisam fazer esse papel, né? Dividir essa responsabilidade. A gente ouve muito por aí que hoje a gente vê o pai delegando para a escola a educação, né? E a educação vem de casa, o que vocês entregam é conhecimento, né, Márcia? Então, Jéssica, aí nós temos duas questões. A educação e o conhecimento, eles caminham junto. O papel da escola e da família, eles são entrecruzados, eles são entrelaçados a todo momento. Porque a escola, ela ensina e ela também educa. Ela tem dentro da própria Constituição Federal e da LDB os valores em que se assenta a humanidade, a sociedade, da mesma forma que o pai e a mãe, ele educa e ele também ensina. Porque nós, a criança, ela aprende o tempo todo com o nosso exemplo, com a nossa fala, a forma como nós agimos nas nossas relações sociais. Isso é exemplificado. Da mesma forma que a criança imita a família na escola, ela imita o professor em casa. Então, o papel da família é extremamente importante no sentido de estar presente, mas uma presença com um tempo realmente de qualidade. Se eu não tenho tempo de olhar os cadernos do meu filho todos os dias, eu vou estipular 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou no sábado, e eu vou olhar. Eu vou sentar, vou olhar, vou perguntar o que você aprendeu, trazer realmente algumas questões que estão ali, perguntar para a criança, para o adolescente, o que você aprendeu, o que você está precisando, como que você está indo na escola. E isso é algo extremamente importante. E estabelecer também uma regra, um momento de disciplina. Tem quantos minutos por dia, quantas horas por dia, não precisa ser muito.
40 minutos, 1 hora que você vai sentar sem, né, celular, sem as mídias sociais, você vai ler, você vai fazer as tarefas, você vai repassar o conteúdo. Então, isso são questões que se perderam muito, que está sendo muito, muito deixado de lado por algumas famílias. É o básico, né? É o básico. E isso se perde em casa, também acaba se perdendo na escola, porque o professor precisa que o pai e a mãe estejam presentes, que ele esteja se importando, que ele esteja cobrando, que ele esteja verificando, que ele esteja sugerindo, e que sem essa parceria a gente não vai conseguir um êxito melhor na aprendizagem. Então, é necessário que a família e a escola elas estejam presentes, acompanhando o desenvolvimento dessa criança. Porque durante 200 dias letivos e quase o ano todo, o professor vai fazer parte da vida desse aluno. Pai e mãe é para a vida inteira. O professor vai passar 1 ano. Esse ano pode ter um significado muito grande, que vai marcar positivamente, negativamente. E é muito importante que tenha essa relação de diálogo. Outra questão também que hoje nós enfrentamos e que é algo assim que, nossa, eu acho inadmissível. Hoje nós temos que ter uma relação de diálogo muito próximo, família com a escola. E muitas vezes a família, em vez de ir na escola, procurar estabelecer um diálogo com o diretor, com o coordenador, com o professor, vai direto na imprensa e faz as denúncias. Daí a gente fica sabendo pela imprensa alguma situação e isso expõe o professor, expõe a criança, expõe a família, expõe a escola. Então, primeiro, nós precisamos fazer o dever de casa na própria instituição escolar, ou no CMEI, ou na escola, ou em uma instituição de ensino superior, conversar, estar presente, conversar. Daí, caso não tenha sido resolvido, daí sim poderá ser tomadas outras atitudes, ainda que não é essa, né, a de diretamente procurar uma imprensa. Então, isso ocasiona também uma exposição muito grande. Será que o pai e a mãe que coloca a criança numa exposição, ele tem noção das consequências para o emocional dessa criança? Então, tem que se pensar muito bem. Tem questões que são feitas, que são realizadas, tem atitudes que são tomadas, que provocam um trauma muito grande e que vai anos para superar, tanto da parte da família quanto da parte da escola. E é nessa fase também que a gente tem ouvido falar mais sobre o despertar da inteligência emocional. Isso já é uma preocupação dentro dos componentes curriculares, Márcia. Hoje vocês já têm essa visão de trabalhar de modo que a gente tenha adultos mais fortes, porque já estamos aí na geração Nutella, né, pessoal? Vamos melhorar que esse título não é bom, Márcia. Então, hoje nós temos, principalmente depois da pandemia, não vou dizer para você que antes não tinha, mas era mais restrito. Hoje as pessoas, depois da pandemia, começaram a colocar mais aquilo que sente, as angústias, os sofrimentos da saúde mental. Nós temos uma previsão muito, muito complicada para durar até 2030 em relação à saúde mental. A própria Organização Mundial da Saúde Mental está pedindo um planejamento para todos os países em relação a isso, quais são as questões preventivas que serão realizadas em relação à saúde mental. E na escola nós nos deparamos com esse problema de forma mais imediata. Inclusive nós tivemos aprovada aí recentemente, né, nos últimos anos, uma lei que estipula a questão do assistente social e do psicólogo. Até essa lei ela vem sendo bastante distorcida no seu entendimento, porque não é ter um psicólogo e um assistente social em cada escola, mas que tenha dentro da Secretaria de Educação que vão atender determinadas escolas um assistente social e um psicólogo. Outra coisa, não é atendimento clínico terapêutico, é atendimento no sentido de identificar o problema e encaminhar para a rede de atenção ou para que a família procure um atendimento médico, né, um atendimento clínico nesse sentido. E a saúde mental realmente é bastante complicada. Hoje eu tenho, né, entre alunos com deficiências e alunos com problemas assim de saúde mental, que já apresentaram, né, síndromes, alguns distúrbios maiores, quase 4.000 alunos dentro da rede pública municipal de ensino. Então, isso é algo que nos preocupa muito, que é necessário uma ação interdisciplinar, intersetorial, não somente a educação, mas a saúde, a assistência, tem que trabalhar de forma conjunta para que a gente consiga atender essas crianças que são cidadãos aí, que são cidadãos cascavelense, paranaense, brasileiro, e se nós não fizermos algo por elas agora, as consequências futuras serão muito drásticas.
Se você pegar todos os indicadores de catástrofes que aconteceram, de situações de violências, com morte, machucados, ataques em escolas, CMEs, universidades, essas pessoas todas passaram por um problema de bullying e uma situação mal resolvida na infância e na adolescência dentro de um espaço escolar. Aquilo permaneceu e elas voltaram para se vingar. Então, é necessário realmente perceber esses casos, já ir dando os encaminhamentos devidos, só que para isso é necessário uma estrutura muito maior do que a educação sozinha, porque ela não consegue. É necessário que a saúde pública também abrace essa causa, que a assistência social abrace essa causa, que o Ministério Público também abrace essa causa. É uma questão intersetorial. E você sabe que você falando de saúde mental, é comum a gente ver nas redes sociais, eu fico bastante aqui nesse celular, pode puxar minha orelha, mas a gente vê até alguns vídeos engraçados brincando com a saúde mental do professor, que também é o atingido. Vou relatar um para você. Diz lá a frase assim, ó: eu de férias e minha saúde mental em dia. Tá chovendo e a professora tá lavando a calçada com a mangueira, né? Justamente para dizer assim, opa, precisamos olhar para o professor, né? Apesar de ser a título de brincadeira, é realmente necessário. O professor está no meio de uma transformação digital, nem sempre ele está adaptado a isso, tem sido exigido. E lá no banco da escola, o aluno não vê ele com o mesmo respeito que a gente tinha, né, até um tempo atrás, em relação à figura do professor. Que tipo de apoio a gente pode dar para ele? O que está sendo feito, né, Márcia, em relação a isso? Então, essa é uma questão muito séria, muito complicada. Hoje nós percebemos nos próprios cursos de licenciatura o quanto reduziu o número de professores, de profissionais que estão buscando essa qualificação. Hoje nós temos o programa federal lá de bolsa para as melhores notas do Enem, para estarem fazendo realmente licenciatura, só que não vai resolver, porque é necessário que tenha uma mudança estrutural na sociedade e nas políticas públicas. Uma das questões é a própria valorização que a sociedade dá em relação ao professor, esse profissional que forma todas as demais profissões. Nenhuma profissão chega ao seu final, à sua finalização de receber um diploma, um certificado, sem ter passado pelos bancos de uma escola e sem ter vários professores que passaram pela sua formação. Então, é necessário realmente que a sociedade olhe esse profissional com mais respeito, que ele é um ser humano, ele precisa de respeito. Enquanto que, vamos pegar um psicólogo trabalha com uma pessoa de cada vez com problemas, o professor trabalha com 25, com 30, com 33, com 35 crianças em sala de aula, que vêm de histórias de família diferentes, problemas diferentes, vulnerabilidades sociais diferentes, e muitas vezes, dentro de uma sala de aula, com um número alto de autistas que nós temos, que passou de 2.000 autistas somente no município de Cascavel, na rede pública municipal de ensino, às vezes o professor tem lá 4, 5, 6, 7, 8 alunos autistas numa mesma sala de aula. Então, esse professor, quando eu falo esse, do Brasil todo, do Paraná, de Cascavel, esse profissional ele está pedindo socorro. Ele precisa realmente de um apoio muito grande, tanto na questão de valorização, quando eu digo valorização, de políticas também que dê apoio à saúde mental desse profissional e a própria questão também de valorização salarial. Se você pegar as profissões que fazem aí um curso de licenciatura, um bacharelado, que passam 4, 5 anos estudando, e você começa a analisar essa carreira a longo prazo, o salário e a perspectiva de remuneração financeira que os demais profissionais chegam e o que o professor chega, ela é bem inferior. Sem considerar que o professor, como eu te falei, são 30 vidas ali que ele vai trabalhar, que ele vai se envolver nos problemas. Se ele vê um aluno que vem com fome, se ele vê um aluno que vem vítima de violência sexual, psicológica ou física, isso vai interferir no emocional dele, ele tem que lidar com tudo isso. E criança e adolescente são crianças e adolescentes. Eles estão o tempo todo em movimento, o tempo todo cheio de energia para gastar. O professor precisa dar conta do conteúdo, da aprendizagem. Nós somos avaliados o tempo inteiro, somos cobrados, é uma cobrança que vem de cima para baixo e a gente vai passando para chegar no professor. Nós temos IDEB, esse ano é ano de IDEB, nós temos indicador criança alfabetizada, nós temos Prova Paraná Mais, avaliação de fluência e as avaliações municipais. Então, são várias, fora as avaliações internacionais, que esse ano terá 5, e elas são por amostragem.
Então, o município ele vai receber poucos dias antes que ele vai cair nessa amostragem. Então, tudo isso leva uma pressão grande também para o professor, para a sua saúde também emocional, né? E é necessário realmente pensar nesse profissional. Ou que futuro que nós vamos ter em um país se nós não temos educação, profissionais de educação qualificados, motivados, que realmente trabalhem. E a gente tem que ver uma coisa, os países que mais evoluíram no mundo economicamente são países que investiram na educação e nos seus profissionais. Eu aproveito esse momento para dar parabéns a todos os professores que decidiram, né, fazer a diferença na educação. Todo mundo tem um professor que lembra de quando era criança, todo mundo tem aquele professor favorito na fase da adolescência. São pessoas que marcam a nossa história e realmente merecem nosso respeito. E aí, falando de avaliação, ô, Márcia, ninguém gosta de prova, né? Então, para o professor também não deve ser fácil. O aluno fica sob pressão, o professor fica sob pressão, mas essas avaliações são extremamente necessárias. Eu queria que você falasse por que a gente precisa monitorar esse avanço do conhecimento e se não tem um jeito menos difícil de fazer essa avaliação aí, porque, olha, tem gente que tem dor de barriga, dor de cabeça, passa mal, né? O lado emocional de lidar com essa pressão também não é fácil, né? Então, Jéssica, a avaliação ela faz parte da nossa vida desde quando nós nascemos. E principalmente na vida adulta. Se você quer pleitear uma vaga de emprego, você passa por uma avaliação. Se você quer entrar numa faculdade, você passa por uma avaliação. Se você quer entrar num concurso público, você passa por uma avaliação. E o Brasil ele é avaliado constantemente pelas políticas públicas de financiamento. Então, a avaliação ela é um processo que ela faz parte da aprendizagem. Nós temos que começar a ver essa avaliação como algo que faz parte, assim como tem o objetivo, assim como tem o conteúdo, assim como tem os procedimentos pedagógicos, é necessário ter avaliação para retomar a prática pedagógica. E nós precisamos entender a avaliação como parte desse processo. A avaliação que monitora a aprendizagem, todos os componentes curriculares, todos os descritores que estão previstos na Base Nacional Comum Curricular e no currículo. O que o aluno está aprendendo, o que ele tem mais dificuldade, o que eu preciso estar retomando. Hoje, a avaliação ela não é apenas uma avaliação. Essas avaliações são colocadas dentro de um aplicativo de inteligência artificial que coloca certinho qual é a dificuldade de cada aluno, que o professor vai direcionar exatamente para aquela dificuldade. Então, isso ele também vem para ajudar o trabalho. Lógico, mas tudo isso aconteceu de forma muito rápida e talvez a gente tenha dificuldade em estar lidando com tudo isso. O que antes o livro de chamada era um livro de papel que você fazia lá, o Czinho e o F, se você errava o livro de chamada, falo isso porque eu fui professora de sala de aula durante 14 anos, se você errava lá, você tinha que passar o livro inteiro a limpo. Hoje não, o livro de chamada ele é digital, ele é tudo informatizado. Facilita muito. Facilita. Só que a nossa geração, para lidar com as tecnologias digitais, nós também temos uma dificuldade, porque nós não fomos criadas com elas. A gente vem de uma geração que a tecnologia e a inteligência artificial ela veio bem depois para nós. Em contrapartida, a criança ela já está nascendo com essa tecnologia, né? Um bebê hoje, antes era 6 meses para ficar com o celular na mão. Hoje o pai e a mãe colocam ali com 30 dias, a criança já faz assim e já coloca ali para a criança parar de chorar. Já nasce sabendo, não é? Já nasce sabendo. Então, são questões que nós vamos ter que saber lidar com elas. Mas o monitoramento, a gente precisa avaliar sempre aquilo que a gente ensina, se o aluno realmente está se apropriando. E agora que a gente falou bastante dessa base, vou passar para a parte que eu acho mais difícil, que é falar de gestão. Para você é fácil, para mim é complicadíssimo. Quando a gente fala de gestão pública na educação, a gente está falando de algo extremamente complexo. São muitos agentes envolvidos. Por que você aceitou o desafio de se tornar secretária? E aí, para quem não te conhece, há quanto tempo você está nessa função, Márcia? Bem, eu comecei a minha história na educação com 18 anos. Sou filha de professora, né? Acompanhei a trajetória da minha mãe enquanto professora e tomei a minha decisão com 12 anos que eu queria ser professora. E quando eu comecei a faculdade, eu queria ser professora da educação superior também. E eu fui atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, e com a graça de Deus e acho que o meu esforço, né, as possibilidades que eu tive, eu alcancei. Então, assim, fui professora da educação infantil, fui professora do ensino fundamental, fui coordenadora pedagógica, fui diretora eleita por 2 mandatos.
Atuei na Secretaria de Educação no setor de gestão escolar, a criação desse setor. Estou hoje há 9 anos como dirigente municipal de educação de Cascavel. Com tudo isso, também sempre fui muito ativa a minha participação em conselhos, em comissões, em políticas públicas, né? Hoje faço parte, estou respondendo pela presidência da Undime Paraná, já estou no 4º ano de mandato. Estive mais 4 anos como vice-presidente e nessa trajetória minha da Undime, né, faço parte do grupo de criação ali do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, acompanhei todas as políticas de alfabetização nessa coordenação, tanto com o governo Dilma, o governo Temer, o governo Bolsonaro e agora com o governo Lula. E fora outras comissões que também participam em relação às decisões de gestão que vai impactar diretamente em todos os municípios e estados brasileiros. Não é fácil, exige muita dedicação, exige muito esforço físico também, porque todas as reuniões que tenho, geralmente eu viajo à noite, chego nos locais 1h30, 2 da manhã, no retorno também. São muitas noites sem dormir direito e o trabalho realmente ele é intenso, porque você tem que dar conta daquilo, sem descuidar daquilo que está acontecendo aqui em Cascavel. Só que é algo que eu gosto. Da mesma forma que também atuei na educação superior, ainda atuei na graduação, trabalhei em várias instituições de Cascavel durante bastante tempo, ainda possuo um vínculo com a Univel, e tenho ainda a parte de especialização, que eu continuo trabalhando em MBA, especialização na área de saúde mental e na área de gestão da educação. Então, eu vejo que é um desafio, é uma decisão. Quando eu fui convidada pela primeira vez, lá no ano de 2016, que o prefeito, então, Paranhos, ele me convidou, eu falei para ele assim, olha, eu aceito o desafio, porque uma coisa que nunca me faltou foi coragem. Só que eu sou uma pessoa um pouco chata, um pouco metódica em relação a algumas coisas. Daí eu lembro que ele falou bem assim, mas eu preciso realmente de uma pessoa assim chata, que vai em cima das coisas que trabalha. E assim, e nesses anos que eu tive trabalhando, né, os desafios foram muito grandes, ainda temos muitos desafios em Cascavel. Aceitei o convite do nosso prefeito Renato Silva, agradeço muito a ele por ter me dado a oportunidade de continuar. Sei que tem algumas coisas ainda que eu preciso fechar nessa gestão, tem alguns objetivos que eu preciso estar fechando, que é necessário. Temos desafios aí grandes, não é porque foi feito tantas coisas que se acabaram, não. Os desafios são diários, a rede é grande. Hoje a rede está com mais de 33 mil alunos, estamos indo para 34 mil alunos. Então, o crescimento de Cascavel, ele é um crescimento grande e tudo isso envolve uma dedicação exclusiva, porque o celular, ele não para dia e noite. É verdade, vocês sentiram vibrar aqui na mesa, é o celular dela. O celular ele vai dia e noite, ele vai férias, ele vai feriado, ele vai tudo, você não pode estar se descuidando o tempo todo. É uma questão que você precisa estar ali. Então, realmente é uma dedicação. É uma dedicação que você não tem dias mais. Você tem que estar conciliando, tem que ter muita compreensão também da família, para estar compreendendo todo esse processo. Mas é algo que eu gosto. Eu gosto do desafio, eu gosto da educação, eu gosto daquilo que eu faço, eu gosto de ver o trabalho, o resultado. Eu sei que eu sou uma pessoa muito exigente, sou muito legalista dentro daquilo que a lei coloca. Reconheço que temos muitas questões a avançar, principalmente no município de Cascavel ainda. Avançamos muito, muito mesmo, mas ainda temos questões a seguir adiante. Uma delas é a questão da própria valorização na carreira do professor, também a carreira dos profissionais da educação. Temos que cuidar também desses demais profissionais que dão suporte para o professor. Temos que cuidar da aprendizagem dos alunos. Não adianta ter escola bonita se o aluno não está aprendendo. Precisamos ainda, várias escolas, passar por um processo de reestruturação física ainda que é necessário. Precisamos restabelecer o papel das famílias e a responsabilidade desse conjunto escola e família, dentre muitas outras coisas. E para tudo isso, Jéssica, o nosso maior desafio hoje é a questão do financiamento. Tivemos ali a aprovação da lei do Fundeb em 2020. 2 anos depois começou todo o processo de distribuição por equidade. Os estados que têm menor arrecadação são aqueles que mais recebem, em detrimento que os estados que têm uma melhor arrecadação começam a reduzir, né? Recebe apenas a correção ali do valor aluno. Então, isso para nós está apertando o orçamento. Cheguei com a folha da educação em 97% ano passado de Fundeb, somente em folha, fora os 25% que também tem folha.
Então, isso coloca não só o município de Cascavel, mas a maioria dos municípios da região sul e sudeste em uma questão que hoje a educação não se sustenta apenas com os recursos que ela recebe vinculados. É necessário investimentos livres, é necessário buscar recursos privados para manter realmente uma educação de qualidade. E essa questão do financiamento, a gente, ontem, dia 14, aliás, foi publicada uma nova lei de redução do salário educação para 6 estados brasileiros e o Paraná está junto. Então, esses recursos eles vão aumentar para outros estados. E isso, para nós, é uma questão também complicada, porque cada centavo conta. Então, o financiamento nos próximos anos vai ser algo muito difícil também administrar e dar conta de todas as necessidades da educação e da própria exigência, porque cada vez que você faz melhor, as pessoas querem melhor ainda. Aqui em Cascavel também nós conseguimos avançar muito na questão da educação em tempo integral. Nós somos um dos municípios que temos a melhor referência em relação a tempo integral. E nós temos aí o grande desafio, que é a questão de vagas e CMEIs, que nós precisamos ampliar essas vagas. Hoje nós estamos com as vertentes de construção, ampliação, chamamento público para ONGs, credenciamentos com vaga privada, e agora nós vamos pegar também na questão das empresas, aquilo que a Constituição Federal coloca, empresas que têm acima de 100 funcionários, qual é a parte que eles vão nos ajudar em relação a isso para conseguirmos ampliar também essas vagas, porque nós estamos trabalhando pela cidade, pelas crianças que têm direito à educação. E a gente sabe que uma criança está no CMEI, ela está segura, ela está sendo bem cuidada e bem educada, tendo acesso aos conteúdos, ela vai ter melhores possibilidades profissionalmente de ser um adulto mais feliz. E também dar segurança para as famílias. Então, penso que isso é um grande desafio, não apenas meu enquanto gestora de Cascavel, mas praticamente de quase 100% dos gestores do Brasil todo. E você pode falar, inclusive, em nome dos gestores educacionais do Paraná. Eu queria que você apresentasse a Undime para a gente o papel dessa grande instituição na vida do secretário, que poderia ser solitária, mas deixou de ser quando vocês decidiram se unir nesse grande movimento pela gestão. Então, a Undime é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha, privada sem fins lucrativos, que trabalha em prol da educação do país. Nós temos a nossa a nacional, a Undime Nacional, que é onde coordena todas as seccionais de todos os estados brasileiros. A Undime do Paraná tem mais de 36 anos de trabalho, não é de hoje que foi criada, é há muito tempo, é uma instituição muito respeitada. Eu sempre digo que a Undime é a casa do dirigente municipal de educação. É onde ele pode buscar apoio, é onde ele pode chorar, onde ele pode rir junto, onde ele pode buscar esclarecimento em relação ao seu trabalho. E a Undime ela tem uma missão muito grande em relação à questão da garantia do direito à educação e do fortalecimento da atuação do dirigente municipal de educação. Então, os novos dirigentes municipais, esse ano, praticamente, o estado do Paraná trocou em torno de 92%, 94% dos dirigentes, muita gente nova, pessoas que não eram da educação. Então, é um trabalho muito grande, muito, às vezes até exaustivo, de responder todos os questionamentos, todas as dúvidas, mas é necessário. Inclusive, nós teremos agora, nesse mês de fevereiro, já fica um convite, um grande evento aqui, que vai ser aqui no município de Cascavel, dia 26, 27 e 28 de fevereiro, que é o primeiro encontro com dirigentes municipais de educação do estado do Paraná, e várias temáticas importantes estarão sendo abordadas. Então, a Undime tem uma programação de formação, daí já no mês de abril, final de abril, nós teremos uma formação em Curitiba, daí no mês de novembro nós temos o tradicional encontro da região sul, em Foz do Iguaçu, os 3 estados da região, sem contar as lives, os cursos, as formações que nós oferecemos durante todo o ano para os dirigentes. E também outra questão, o contato que hoje o Ministério da Educação tem com os municípios é diretamente com a Undime. Então, toda a distribuição de curso, de especialização, de programas, é a Undime quem faz esse papel. E a gente precisa cada vez mais fortalecer. Da mesma forma que o Paraná esteve ali, na alfabetização muito bem colocado, e a alfabetização ela está dentro dos municípios. Eu vejo que o trabalho da Undime em relação a esse processo de alfabetização e ter chegado nesses resultados foi essencial dentro do regime de colaboração com a Secretaria de Estado.
Isso é muito legal. E eu queria que você falasse, então, Márcia, sobre o que você considera que foi importante o teu papel aí nesse período todo que você descreveu com a gente. O que te traz mais satisfação em dizer, não, disso aqui eu fiz parte. O que é especial? Bem, eu fiz parte de várias comissões, na elaboração de vários documentos a nível nacional, mas uma coisa que nós conseguimos inovar foi a própria participação e o fortalecimento através da formação continuada com os dirigentes municipais de educação. Nesses 4 anos que eu tive à frente da Undime, conseguimos priorizar também, ajudar até mesmo financeiramente os gestores do Paraná para participar de outros estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, dos eventos da Nacional. Tivemos também toda a questão dos eventos de forma regional, caminhamos por várias regiões do Paraná, realizamos eventos muito grandes e processos formativos, e quando você traz o conhecimento para os dirigentes municipais de educação e para as equipes técnicas, você traz segurança, porque conhecimento é empoderamento, é segurança na gestão, é procurar fazer o certo e não errar. E esse é o nosso papel, a garantia do direito à educação, por meio da instrumentalização, por meio do fortalecimento e do conhecimento em relação às políticas públicas aos secretários de educação de todo o Paraná e às equipes técnicas das secretarias. O que você diria que são características fundamentais para um bom gestor educacional, Márcia? A primeira coisa que eu digo que um bom gestor educacional tem que ter é coragem. Ele tem que ter coragem porque ele está emprestando o CPF dele para ser administrado recursos altos. A educação é a segunda maior fonte de recurso do município. Então, são recursos altos, são muitas estações. Segundo, ele precisa ter conhecimento. Conhecimento da parte técnica, para não errar e fazer o certo, para realmente garantir a aprendizagem dos alunos. Terceiro, ele precisa ter articulação, trabalhar de forma intersetorial com outras secretarias, mas principalmente com as suas escolas, com seus CMEs, com a sua equipe de trabalho. Então, essa questão intersetorial, ele precisa ter esse conhecimento na questão da gestão. E ele precisa conhecer todas as políticas públicas, e as políticas públicas mudam frequentemente, assim como altera-se a legislação. Então, é necessário reservar um tempo toda noite para ler, para saber, para estar empenhado frente aos desafios. E eu coloco que a maior competência que ele tem é saber buscar alternativas no planejamento para que os processos de ensino realmente aconteçam e todas as crianças que estão matriculadas nas escolas, elas estejam realmente aprendendo. Porque não adianta ter um espaço bonito, ter profissionais lá dentro, se a criança não está aprendendo. O maior resultado, a melhor coisa que um dirigente pode ter são os resultados de aprendizagem dos seus alunos. A gente está iniciando o ciclo 2025. O que você acha que a gente pode colocar de expectativa para esse ano, para a gente encerrar essa conversa falando de futuro, né, Márcia? Então, esse ano nós vamos ter aí várias políticas importantes que vão ser divulgadas, né? Como eu já coloquei aqui, temos desafios, mas teremos várias políticas importantes. Uma delas é a própria questão da lei do piso, que ela vai sair a publicação esse ano. Vai dar aí um novo direcionamento em relação a essa questão que é muito discutida, o piso, a valorização, a carreira do professor. Nós temos aí a questão do próprio IDEB, né, a avaliação do IDEB, que todo mundo tem que arregaçar as mangas agora e trabalhar para essa questão, porque o IDEB, essa avaliação, além dele gerar aprendizagem, ele gera recursos financeiros para os municípios também. E assim, para finalizar, eu acho que, tenho certeza, nós temos que levantar todos os dias com empolgação, com novas ideias, com coragem, de querer fazer sempre o melhor. E sempre estar superando aquilo que a gente fez. Ah, está bom até aqui o que eu fiz? Pois é, agora eu preciso fazer melhor ainda. E para mim fazer melhor ainda, eu tenho que ouvir, eu tenho que tentar superar os problemas, buscar soluções e tomar decisões rápidas, porque o tempo passa. Nós já estamos quase no final do mês de fevereiro, daqui a pouco terminou o ano. E daí, o que você fez? Então, é necessário. E, acima de tudo, ter muito amor por aquilo que faz, pela educação. Precisa gostar de pessoas e precisa gostar muito de crianças. Perfeito. Ô, Márcia, eu vou ter que fazer mais uma pergunta. E você, o que vai fazer? Que eu sei que você também encerra um ciclo na presidência da Undime. A gente pode ainda esperar a sua companhia? Como é que vai ser?
Nós estamos trabalhando agora a recomposição da nova diretoria. Possivelmente eu vou estar continuando, né, em alguma função dentro da diretoria da Undime e também da diretoria da Nacional. E espero continuar fazendo e brigando por aquilo que eu sempre briguei muito antes de eu estar na Undime, pela educação, pelo direito à educação. Sou uma grande estudiosa das políticas públicas, do financiamento. Agora também, de 5, 6 anos para cá, venho me dedicando a estudo na área de saúde mental, um outro tema que futuramente a gente pode voltar aqui e estar discutindo. Então, são temas que realmente me envolvem muito e que eu faço isso realmente com amor, com dedicação e procuro me dar o melhor. Descansar férias só daqui muito tempo, pelo jeito. Só daqui a muito tempo. Muito bem, bom ano para você, Márcia. Quero agradecer demais você ter aceito o nosso convite e bora trabalhar, então. Vamos trabalhar. Que serviços e desafios nos esperam. Muito bem, para você que está aí do outro lado, esse foi mais um LikeCast, esse podcast que tem o prazer de entrevistar pessoas que têm muito a colaborar com você, com o seu desenvolvimento pessoal. Eu volto em breve, até mais!